O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Privilégio tê-los aqui comigo nessa live, já há quase 2 anos de programa todas as quartas-feiras, graças a uma iniciativa muito maravilhosa do CT Hub, nas pessoas aqui que eu vou mencioná-los, né? O Christian Visval, o Kleber Reis, Silvano Barbosa, Adalberto Benhaja, o Caio, e aqui nos bastidores, Pedro Cavalca, muitas vezes está conosco aqui. Muito obrigado essa plataforma por proporcionar tanto conteúdo para as pessoas que vêm aqui nos prestigiar. São vários programas, são vários conteúdos, e eu tenho o privilégio de estar tocando aqui esse programa chamado Linha de Frente, que tem um objetivo de trazer aqui pessoas, histórias, que podem ajudar todo mundo naquilo que é o ambiente de alta performance, o ecossistema de alta performance, de inovação, as boas práticas de segurança. O CT Hub é um hub que tem predominantemente o foco na segurança, mas não é só na segurança. Como eu disse, também na inovação, em todos esses conteúdos para ajudar, né, as pessoas que estão aí em pleno encarreiramento, né? Isso é muito bacana. E aqui no Linha de Frente, predominantemente eu trago convidados, mas às vezes eu me proponho a fazer alguma reflexão da minha própria conta, né? Quando eu não trago nenhum convidado, é o caso de hoje, né? E eu não escolhi por acaso o tema da nossa live de hoje, lealdade acima de tudo, mais abaixo da lei. É uma provocação que eu quero fazer com todos vocês que me acompanham aqui ao vivo, e alguns que vão entrar mais tarde e outros que vão entrar depois, né? Porque a live fica gravada. Eu vou até aproveitar para agradecer algumas pessoas que estão sempre nos prestigiando aqui. De primeira mão, quero agradecer o Ricardo Tassinato, que é o CEO de uma empresa chamada Interativa, que também milita nessa área de alta performance, team building. O Tassinato é um craque nesse negócio, muito experiente, atua em diversas empresas, tanto no segmento privado predominantemente, mas também no setor público, está fazendo um trabalho maravilhoso na Guarda Municipal de Jundiaí. Obrigado, Tassinato, por você estar sempre presente aqui, já foi meu entrevistado. Também a filha dele, que é artista plástica, já foi minha entrevistada aqui. A filha dele trabalha com a arte, a expressão artística para lutar contra algo que também para mim é muito caro, né? As questões da misoginia, a defesa das mulheres no sentido da igualdade, da equidade, a violência contra as mulheres que nós devemos todos combater. E foi uma entrevista muito bacana. Estava aqui a filha do Ricardo Tassinato. Minha esposa, a Olga, o amor da minha vida, que está sempre aqui comigo, minha companheira de todas as horas. Muito obrigado também pela presença. E aí as pessoas vão entrando um pouquinho, na medida que vão entrando, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat e vou dando um agradecimento, mas também o chat serve para fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento. É muito bacana quando a gente tem a chance de responder alguma coisa vinda daqueles que estão nos assistindo essa noite. Eu fiz recentemente uma live com o título Retrocesso e Reconstrução das Forças Armadas. Essa foi uma live na qual eu fiz uma crítica sobre alguns comportamentos de pessoas que são oriundas das Forças Armadas, que se afastaram, do meu modo de ver, daquilo que são as boas práticas, aquilo que é a própria democracia, aquilo que é a própria estética militar. Então, essa live que eu fiz foi uma live também sozinha, foi uma conversa minha, ela também está disponível, acho que vale a pena alguém depois resgatar para poder ver um pensamento
que diverge um pouco daquilo que a gente tem visto de mau exemplo por aí, né? E seguindo esse mesmo roteiro, eu quis fazer um complemento hoje, trazendo aqui essa questão da lealdade acima de tudo, mais abaixo da lei. Essa frase, o título dessa live de hoje, ela já dá o indicativo do caminho que eu vou seguir, né? Que a lealdade é um grande valor, mas ela não está acima de tudo, ela está abaixo da lei. É quase que uma provocação essa frase, se nós levarmos aqui para a questão do português em si, ela perde até um pouco de sentido. Se a lealdade está acima de tudo, ela está acima de tudo, né? Não estaria abaixo de nada, né? Mas ela está abaixo da lei. Eu quero dizer que a lealdade é um valor muito importante, mas ela tem um limite, que é o limite da lei. A gente não pode confundir essas questões. Mas para poder contextualizar com vocês, eu quero trazer um pouco da minha própria experiência, de onde a gente tira isso e para a gente chegar ao final dessa conversa e ter uma conclusão. Até porque eu acredito que todos nós somos produtos da nossa história. E história é algo que, quando a gente conta, ela marca bastante. A gente pode até esquecer alguma coisa técnica, mas a história faz com que a gente lembre. Quando tem alguma coisa que é ensinada a partir de uma história, fica muito mais fácil a gente compreender. E eu quero começar essa história com vocês dizendo da minha formação. Logo que eu me tornei oficial da Polícia Militar, fui declarado aspirante oficial em 15 de dezembro de 1984, eu fui trabalhar numa unidade que era o meu sonho trabalhar, a Rota. A Rota é uma unidade de elite da Polícia Militar, eu devo muito a esse batalhão era um batalhão, e ainda é um batalhão de elite, um batalhão de alta performance, um batalhão que tem uma folha de serviços prestados. E para qualquer um que vai visitar a Rota, aliás, recomendo a visita na Rota, está muito bonito ali aqueles subterrâneos que tem naquele quartel centenário, que é um prédio tombado, vale muito a pena conhecer a unidade. Hoje o coronel Fábio Sérgio, desculpa, ele é o comandante, recebe com muito carinho os visitantes. Lá tem uma visita programada que normalmente é às sextas-feiras pela manhã, vale muito a pena conhecer essa unidade, está muito bonito o batalhão, claro que é um prédio tombado, sempre tem alguma manutenção a ser feita, mas os comandantes que passaram por lá, e agora o tenente-coronel Fábio também tem feito um trabalho muito bonito, vale a pena conhecer o que passa por baixo ali, né, nos subterrâneos da luz, vale muito a pena. E lá numa das paredes do quartel da Rota sempre teve essa frase, dignidade acima de tudo. É uma frase que marca a Rota, qualquer integrante da Rota lembra dessa frase. E o que é ser digno? Ser digno é ser merecedor de respeito, é ser uma pessoa honrada, né? Então esses valores, eu já tinha aprendido esses valores na caserna, né? Caserna é o ambiente de quartel da estética militar, a honradez, a disciplina, a boa educação, a urbanidade, a decência, né? Esses são os valores verdadeiros do militarismo, e eu foquei bastante nisso quando eu falei do retrocesso e reconstrução das Forças Armadas numa live anterior. E essa foi uma lição muito importante, ser responsável, né? Ser uma pessoa que merece consideração, tudo isso é a dignidade. Então a dignidade, ela é um valor, ela anda meio de mãos dadas assim com a lealdade, a gente vai falar isso mais para frente, né? Que não dá para ser leal uma pessoa que não merece respeito, né? Então a dignidade, como eu disse, ela tem uma aproximação, uma proximidade com a dignidade. Dignidade e lealdade são duas virtudes, né? Então, esse foi o primeiro contexto que eu queria trazer para vocês aqui, para falar um pouco da dignidade, antes mesmo da lealdade. O segundo aspecto importante é um conceito chamado temor reverencial. Depois de um certo tempo trabalhando na área operacional, eu fui ter contato com uma outra atividade operacional, que foi a proteção executiva de governadores do estado. Fui trabalhar na Casa Militar, e para mim foi uma experiência muito importante, porque você trabalha com uma autoridade em nível de governo, né, governador, que é a mais alta autoridade do nosso estado de São Paulo, e na estética militar você tem uma questão da hierarquia e da disciplina muito bem marcada assim na formação da gente. A gente é muito respeitoso com os superiores, né? E isso é uma virtude. Agora, o excesso disso passa a ser uma não virtude. É a mesma comparação que eu faço com relação à virtude da coragem com ser temerário. A coragem é uma virtude diante do medo. Quem tem medo e se controla diante do medo,
é uma pessoa corajosa, uma pessoa que consegue dominar a si mesma diante de uma situação de risco que coloque a sua vida ou a sua integridade física ali sob uma ameaça. Quem consegue se comportar bem diante de uma situação drástica como essa que eu acabo de me referir, a gente costuma dizer que é uma pessoa corajosa. Ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é se dominar diante do medo, ter o autocontrole. Agora, o excesso de coragem vira uma não virtude. É curioso isso daí. Então, uma pessoa que abusa da coragem, ela se torna um temerário. E um temerário deixa de ser uma pessoa virtuosa. Esse é um ponto importante, né? E lá no Palácio, eu tive a chance de aprender que o limite bem posto daquilo que é o respeito, que é uma virtude, e aquilo que é o temor, que é uma não virtude, né? O temor reverencial, ou seja, você se congelar diante de uma autoridade, você ficar ali totalmente submisso, né? Como se fosse um capataz, né? Aí não é bacana. Então, lá no Palácio, essa experiência para mim foi muito importante para saber uma distinção. Eu passei a ser uma pessoa que consegui muito bem ter respeito aos superiores, etc., mas sem nenhum temor reverencial, né? Aquela coisa assim submissa, aquela coisa de deixar a gente paralisado, ou aquela coisa de falar amém para tudo, né? Então isso para mim foi muito importante, inclusive nas minhas atividades posteriores que eu vou mencionar agora. Então fica aí a primeira questão da dignidade que eu falei, que é ser merecedor de respeito, de consideração. Falei dessa questão, dessa outra experiência que eu tive no Palácio, que foi a gente ter respeito num grau máximo, mas sem ter o temor reverencial, né? Aquela coisa de ficar ali submisso ou amedrontado diante de uma autoridade, isso também não é bacana. E aí vem a terceira, um próximo aspecto importante que eu quero mencionar para vocês, que aconteceu para mim numa ocorrência fatídica que eu tive em Presidente Bernardes, uma mega rebelião lá num presídio, foi uma situação muito drástica. Só para contextualizar, foi logo no começo da gestão do Nagashi Furukawa, que era um juiz de direito, que tinha acabado de assumir a Secretaria de Administração Penitenciária, e quando ele assumiu, estava uma situação muito complicada aqui em termos dessa facção criminosa auto-intitulada PCC, e eles estavam dando muito problema nas cadeias, nos presídios, fazendo rebeliões, e o Nagashi Furukawa, ele mandou um sinal, mandou uma mensagem por meio dos seus diretores, dos estabelecimentos prisionais, de que iria fazer uma força-tarefa para fazer uma revisão da situação dos apenados, uma revisão de situações que são injustas para esses sentenciados, que muitas vezes têm direito a algum tipo de progressão no regime, de acordo com o que a lei prevê, mas ficam lá paralisados, não têm esses benefícios por conta da burocracia, por conta da lentidão do sistema. Então há muita injustiça no sistema prisional, e o Nagashi Furukawa, para tentar acalmar os ânimos e trazer um pouco de paz, ele prometeu fazer uma força-tarefa, um revisional aí dessa situação. Mas em troca ele fez uma exigência, ele falou, olha, enquanto eu vou fazer essa força-tarefa, para poder fazer uma revisão aí de tudo que está irregular, eu não quero rebeliões aqui nos presídios, e parece, no primeiro momento, que foi acordado dessa forma, mas não demorou muito, gente, houve um teste. E o teste foi num presídio de segurança máxima em Presidente Bernardes. Essa história está no meu livro Diário de um Policial, está aqui atrás de mim. E o que acabou acontecendo? Essa operação ocorreu em dezembro. Um grupo de 4 presos líderes, não eram 7 no total, mas 4 eram os líderes, eles tomaram a cadeia, viraram a cadeia, tomar a cadeia em rebelião, e mantiveram 3 reféns lá durante vários dias. Isso começou no dia 27, 28 de dezembro, 29 de dezembro. Nós aqui em São Paulo, eu, comandante do GAT, nem estava sabendo dessa rebelião lá, estavam sendo gerenciada pelo próprio aparato local. Quando chegou o dia 31 de dezembro, nós recebemos a ordem para ir lá, porque a coisa tinha complicado um pouco mais. Os 3 funcionários reféns estavam ali muito desgastados com a situação, e a exigência que era pedida por parte dos criminosos líderes era uma transferência para outro estado.
Eles queriam nada mais, nada menos do que sair das amarras aqui do estado de São Paulo e ir para outros estados. E aí que acabou acontecendo? Essa era uma exigência que não poderia ser atendida. Isso demonstraria uma fraqueza enorme do estado de São Paulo. E o que acabou acontecendo foi que o governador, na época, Mário Covas, não deu nenhum sinal de que ia atender essa solicitação, motivo pelo qual mandou o GAT para lá. Quando eu fui para o local, eu cheguei lá, nós fomos de avião e helicóptero, chegamos lá em Prudente, desembarcamos, como a situação estava muito crítica, nem fardado eu fui para o presídio, eu pus um uniforme civil, pus uma roupa civil, pus um jeans e uma camiseta para não falar que o pessoal do GAT tinha chegado lá em Bernardes, e quando eu cheguei no presídio eu me deparei com o cenário, e o cenário eram lá centenas de presos, rebelados, 7 líderes ali, entre eles 4 que exerciam ali as negociações e tal, e estava empacado desde quarta-feira, isso já eram 3 dias antes, já estavam rolando esse negócio acontecendo bastante tempo. E aí, quando eu tomei pé da situação e vi que as lideranças, pedi as informações dessas lideranças, um deles chamava China, e o China, ele tinha 7 mortes dentro do sistema prisional. Preso, ele tinha matado 7 outros detentos. Você imagina a situação desse cara. E aí, quando eu entrei lá no local, eu avaliei a situação, e aí fiz uma reunião com o comitê de crise que estava lá presente, composto pelo coronel, comandante da área, delegado, comandante chefe da região, promotor de justiça e juiz de direito. E ofereci para ele 2 alternativas. Falei, olha, a primeira alternativa que eu ofereço aqui como líder de uma equipe tática vai ser a seguinte: nós vamos entrar com o pessoal do GAT, eles não estão com armas de fogo, só estão com armas brancas, nós temos todas as condições de fazer uma penetração tipo ponta de lança, só que na hora que nós entrarmos no presídio e partirmos para cima dos sentenciados e armados que estamos aí, fortemente armados, eles vão matar os 3 reféns. Porque não tem a menor chance desses reféns saírem vivos nessas condições de fazer uma invasão convencional, né? E aí, obviamente, o comitê de crise, na hora, já fez um sinal de que essa alternativa estava totalmente descartada. Eu falei, tem uma segunda alternativa. A segunda alternativa, nós vamos dar ideia de que a negociação continuará, nós vamos pegar 4 policiais do GAT, eu e mais 3, nós vamos entrar civilmente trajados aí no meio dos ASPs, que eram agentes penitenciários, hoje chama Polícia Penal, eles tinham todos um uniforme, camisa branca, calça, eu quero um uniforme igualzinho, eu quero um crachá feito para mim, como se eu fosse um agente prisional e para os meus 3 policiais. Uma parte da equipe do GAT vai ficar de retaguarda, nós vamos entrar no meio da negociação que vocês fazem aí costumeiramente, em vários momentos estão sempre negociando, entre as gaiolas. Gaiola é uma grade, um espaço e uma outra grade que serve para fazer ali uma contenção, entrada de alimentação, era ali que os presos ficavam. E aí eu avisei, quando essa liderança estiver ali com os 3 reféns, nós vamos atirar e vamos matar os 4 que estão ali na frente. Quando nós abrimos fogo contra os 4, os demais correrão, e aí nós extrairemos os 3 reféns. Quando eu apresentei esse plano, obviamente, eles fizeram um olhar arregalado, assim, falou, mas como isso? É o que temos para hoje. Só tem 2 alternativas, ou uma invasão convencional ou uma invasão furtiva, um domínio furtivo. A gente vai criar o cenário, vai atraí-los, e na hora, um guarda de presídio vai ser orientado para abrir a gaiola, nós extrairemos os 3 reféns, com os 4 mortos que ficam ali na frente, negociando, e os demais correrão, e depois a gente toma o presídio. Isso era mais ou menos umas 4 horas da tarde, do dia 31 de dezembro, né? Notem que é Réveillon. E quando eu dei essa ordem, ninguém do aquele comitê de crise se sentiu na autoridade de dar a permissão para eu fazer o desencadeamento da missão. Eu não era mais a autoridade presente no local, se não teria decidido eu. Em gerenciamento de crise sempre tem uma pessoa que é o gerente da crise, mas nem mesmo ali conseguiram identificar quem poderia dar a ordem. O juiz não quis dar, o promotor não quis dar, o delegado achou que também não tinha, o comandante da região. E aí começou aquele monte de ligação para São Paulo, porque achavam que a decisão que eu tinha sugerido dessa invasão furtiva, ela tinha que depender de uma autorização para
de uma autoridade maior aqui, e eu só fiquei vendo os caras ligando aí para secretário de segurança. Eu sei que até o governador foi envolvido, mas até chegar o secretário de segurança e até chegar a submeter o governador, que nem o secretário de segurança e nem o secretário de administração penitenciária toparam na hora da autorização, quando chegou o governador, submeteram para ele essa decisão, essa alternativa, e o governador falou, pode mandar fazer. Na hora que chegou para mim, já era quase 6 horas da tarde. Embora fosse verão, dezembro, não tardaria a escurecer. E aí, quando chegou a ordem para mim, vieram assim, todo animados, e falaram assim, olha, agora você pode executar que o governador já autorizou, está tudo autorizado. Eu falei, agora não. E aí gerou um problema. Como agora não? A ordem está dada. Eu falei, não, a ordem está dada, está autorizado, mas quem decide a hora que vai invadir sou eu. Eu não vou fazer uma invasão no presídio à noite, com a tropa da área aqui, há 3 dias aqui, nervosa, tensa. Nós vamos fazer, e isso tem que ser de uma maneira muito surpresa, muito adequada. Eu tenho que fazer um briefing com a minha equipe, não dá para fazer isso agora. E aí gerou um problema, e é em cima disso que eu quero trazer para vocês aqui, né? Que é a questão da obediência hierárquica, sabe, gente? É um outro conceito que eu queria trazer para depois chegar aqui no final. Estou chegando quase no final dessa contextualização para chegar no ponto que eu quero defender. E eu me recusei a obedecer essa ordem, porque essa ordem, para mim, era uma ordem inadequada. Eu não tinha como, tecnicamente, fazer uma invasão no presídio e garantir a segurança dos reféns e também dos demais detentos durante a noite. Ia virar um outro Carandiru aquilo lá. E aí eu bati o pé e fiz valer essa questão técnica, de modo que só foi no dia seguinte a operação. Tive tempo de organizar, tive tempo de briefar, tive tempo de ter os uniformes e fazer tudo como foi planejado. E quem quer saber mais detalhes, depois eu posso até mandar o livro Diário de um Policial no formato PDF, porque aí vocês podem ler com detalhes dessa história. Mas aí surge a questão da obediência hierárquica. Nós devemos obedecer às ordens, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal, não seja inadequada, não seja contrária às boas práticas, né? Isso é um ponto também importante. O que eu resgatei até agora aqui com vocês? Eu resgatei a questão da dignidade, eu resgatei com vocês essa questão do temor reverencial, eu trouxe aqui a contextualização da obediência hierárquica, né? E agora eu quero trazer uma situação que aconteceu comigo recentemente para chegar no tema da nossa conversa de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, agora entrou aqui a Adriluz, agradeço também bastante. Temos poucas pessoas assistindo a nossa live, mas eu também já estou desprendido disso. Agradeço demais quem está aqui comigo essa noite. Ela fica aí para a eternidade, ela fica registrada, né? Então, é uma contribuição que a gente dá com total, com nenhuma pretensão de querer ter grandes públicos, né? Eu até gostaria, mas não é o que acontece hoje. A vida voltou ao normal, as pessoas têm outros compromissos e também têm outros interesses, né? E eu quero chegar aqui numa situação que aconteceu recentemente comigo. Como vocês sabem, eu sou comentarista de segurança da TV Record, já vou completar 2 anos nessa atividade, na TV Record. Antes eu já tinha trabalhado no SBT e também na TV Globo, nessa mesma função. E esses dias, no jornal que eu participo diariamente, aconteceu uma situação muito curiosa. E a situação foi a seguinte: uma patrulha da Polícia Militar foi abordar um carro que tinha alguns jovens. Eles acharam os jovens em atitude suspeita e abordaram o carro. E quando abordaram o carro, saíram 3 jovens do carro, 3 ou 4 jovens, e na verdade eles não eram criminosos, mas eles tinham bebido muito. Eles tinham bebido demais. E aí o policial já relaxou um pouco naquela questão da própria segurança, já começou a pegar o talonário lá de multa, já começou a fazer aquelas providências por embriaguez ao volante, estavam dirigindo embriagados e estavam tomando as medidas aí para esse tipo de infração, que é dirigir sob efeito de álcool. E aí um dos garotos chega para o policial e fala assim: seu guarda, olha só, pô, a gente não é bandido, a gente bebeu de verdade, mas, poxa, a gente queria resolver isso aqui, vocês não topam, a gente dá 300 para cada um e a gente para por aqui, né? E aí os policiais militares simplesmente ignoraram essa oferta, continuaram a fazer autuação por embriaguez ao volante e adicionaram também a tentativa de corrupção, né? E isso foi também motivo de muita alegria para mim por essa conduta, não é a conduta adequada, a conduta correta. Foram presos também por
tentativa de suborno ali para os policiais. Essa foi a cena, e eu estou ali no estúdio, ao vivo, e o apresentador, o Leandro Passaia, meu amigo, que é o âncora do programa, ele vira do nada, assim, para mim, do nada, e fala assim: Luca, você que foi 30 anos da Polícia Militar, mais de 30 anos, alguma vez alguém te ofereceu uma propina, te ofereceu uma grana, assim? Eu nunca tinha sido submetido a uma pergunta como essa, sabe? E na hora, eu tive que fazer aquele exercício rápido, assim, a minha CPU foi rápido, 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 e veio a resposta. Sabe quando você pergunta, eu mandei a pergunta na CPU aqui da minha memória, e veio a resposta. Eu falei: Passaia, você sabe que não, cara? E olha que eu trabalhei no policiamento, trabalhei em diversas atividades aí, mas nunca, cara, nunca ninguém me ofereceu nada, assim, uma propina, né? Gente, confesso para vocês, eu fiquei feliz de ter respondido dessa maneira, sabe? Me deu uma alegria responder dessa forma para ele. Mas eu gostei muito mais do que eu disse depois. Eu falei: Passaia, sabe por quê? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Sabe por quê? Ele falou: não, Luca, eu não sei. E aí eu respondi assim, de forma meio instantânea, meio instintiva. Eu falei: sabe, Passaia, assombração sabe para quem aparece. E eu gostei demais de ter respondido isso, gente. Eu gostei demais. A assombração sabe para quem aparece. E aí a minha leitura, e talvez agora, com talvez um pouquinho de pretensão, é que o meu jeito, a minha pegada, a minha conduta, se alguém um dia pensou, falou: pô, aí acho que não vai dar jogo, né? Aí acho que não vai dar jogo, então nunca ousar. Eu sou um cara muito feliz por não ter tido nenhum tipo de problema dessa ordem na minha carreira. Então, resgatando aqui, falamos aqui da dignidade acima de tudo, que é o lema que eu aprendi na rota, falamos aqui do temor reverencial, que eu aprendi lá no Palácio. O temor reverencial não é uma coisa bacana, né? Tem até um limite, tudo bem, você ser respeitoso, mas se temor, travar e ser submisso, ser ali um vassalo, né? É a melhor palavra, não é adequado. Falei da obediência hierárquica, no caso lá de Presidente Bernardes, ou seja, a gente cumpre ordens, sim, mas dentro de certos limites, né? Do que a lei determina, do que as boas práticas determinam. E falei agora dessa questão do Passaia para chegar aqui naquilo que é o tema da nossa live, gente. Lealdade acima de tudo, mas abaixo da lei. Eu tenho comigo, e aqui é a lição, para o mundo corporativo, inclusive, que o que nos une é a relação profissional. Se der para ser amigo, tá feita a felicidade. Essa é uma frase minha. O que nos une é a relação profissional. Se der para ser amigo, a felicidade está feita. A felicidade está garantida. Isso é uma coisa importante. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, e quando a gente fala de conduta, você tem aquele que vai fazer a conduta criminosa, que é o autor, aquele que está junto, que é o coautor ou cúmplice, e tem uma terceira figura, que é o conivente. O conivente é aquele que está vendo a coisa acontecer e não toma providência. O conivente é aquele que percebe as coisas caminharem errado e se omite. É também uma conduta punível. Não é só o autor e o coautor da façanha, mas também o conivente, o complacente. Esse também tem uma conduta que é alcançada pelo direito penal. Ela é punível também, né? Se omitir diante de coisas de irregularidades. E se a gente fizer aqui um raio-x do que anda acontecendo por aí, é bem isso, sabe? É bem isso que a gente anda vendo por aí como mau exemplo de pessoas que são cúmplices de coisas erradas, que atuam de forma conivente ou complacente com coisas flagrantemente equivocadas, erradas, e pessoas que não têm o direito de errar nesse sentido porque têm formação para isso. Então não dá para ser assim. Esse é o aspecto importante aqui que marca a live de hoje, né? Não é só o autor da façanha, o cúmplice, o que vai junto, mas o conivente e o complacente, né? Esse que faz vistas grossas, finge que não viu,
né? Muda versões, essa coisa toda é muito complicada sob a ótica da verdadeira estética militar. Deixa eu tomar uma aguinha, aproveitando para cumprimentar pessoas que estão conosco aqui, deixa eu ver, é, a Adriluz, aliás, a Adriluz, além de estar aqui me prestigiando, como sempre, é uma pessoa muito presente aqui nas minhas lives, ela faz um comentário, eu costumo usar a frase, confiança não se compra, se conquista, e uma vez perdida, nunca mais será a mesma. Isso é verdade, né? É, no meu livro, Driluz, eu trabalho o tema integridade, que tem esse conceito que você falou, integridade é um valor que não tem muita segunda época, sabe? É ter ou não ter, né? Não tem ter metade de integridade, ter um pouco de integridade, né? Ou é ter ou não ter, né? É um valor meio absoluto no meu modo de ver, né? E a Eliane Dergan está aqui também, satisfação, comandante, abraços da Polícia Militar do Pará. Nossa, a Polícia Militar do Pará, gente, quero mandar um abraço para todo mundo de lá. Fizeram um trabalho sensacional numa ocorrência com refém recentemente, que durou 17 horas. Essa ocorrência começou às 19 horas de um dia e terminou mais de meio-dia do dia seguinte, e eu tive a chance de falar sobre essa ocorrência ao vivo em vários veículos da TV Record. Começou no programa que eu atuo, que é o Balanço Geral Manhã, um programa cedinho, depois já entrei ali no Fala Brasil, que é na sequência, depois já fui para o Hoje em Dia, e a ocorrência terminou no Balanço Geral da Tarde. Eu saí lá da Record, 12h20, e tive a chance de enaltecer demais o trabalho que foi feito lá, um trabalho de alta performance, um trabalho de muito equilíbrio. Estou muito orgulhoso da equipe tática da Polícia do Pará, de todo mundo que gerenciou essa crise. Foi uma aula de gerenciamento de crise. Muito obrigado a todos vocês, porque a gente aqui, como pioneiro dessa doutrina, né, entre os pioneiros, né, a gente fica muito feliz com a evolução que isso teve. Tá bom? Muito obrigado pela presença aqui, Eliane, é um prazer. Está aqui meu amigo também, Fernando Faria. Fernando Faria é um grande amigo, hoje empresário no setor automotivo, tem uma empresa aqui na Vila Leopoldina chamada Bela Car. Ele é um estacionamento, mas também trabalha com estética veicular, né, com coisas assim, muita alta tecnologia para deixar seu carro bacana. Eu sou cliente do Fernando com muito orgulho, só levo meus carros lá para poder cuidar, porque eu sei que ali tem coisa de qualidade, muita eficiência, muita amizade. Muito obrigado, Fernando, por estar prestigiando aqui. E também uma outra pessoa que eu queria enaltecer aqui é o professor Teanes. O Teanes é também um gestor na área de segurança corporativa, mas mais do que isso, ele é um multiplicador de conhecimento, tem as suas lives, tem feito um trabalho sensacional, é muito bacana o professor Teanes, né? Então, gente, esse é um aspecto que eu queria. Hoje não vai ser uma live muito longa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode trazer aqui, qualquer questionamento a gente pode responder, mas eu queria dar um exemplo para vocês. Eu costumo dar palestra para vigilante de carro forte, e aí, só para contextualizar onde eu quero chegar com isso, para finalizar nossa conversa, existem algumas formas de ação contra as empresas de transporte de valores, né? Uma delas é o ataque direto, por exemplo, quando o sujeito está com uma ponto .50 numa van ou numa caminhonete e atira num carro forte, ou faz uma explosão do carro forte, ou mesmo rende os vigilantes ali no momento de embarque e desembarque, que é um momento de vulnerabilidade. Esse chama ataque direto. Mas uma outra situação que já aconteceu na história é quando o próprio vigilante ele se macumuna ali, ele se alia aos criminosos para poder criar alguma facilidade que favoreça a ação criminosa, sabe? Por isso que toda vez que acontece um incidente, todo mundo fica sob suspeita. Essa é a realidade, porque quer saber como é que foi, de repente, se as condutas foram todas observadas, ou se tem alguém que facilitou por algum interesse particular, troca de alguma propina, em troca de algum benefício, enfim. E aí, eu sempre falo para eles, olha, o que nos une aqui, que é a frase, é a relação profissional. Se der para ser amigo, está feita a felicidade. E aí eu dou um exemplo. Eu falo, imagina vocês dois aqui, pego sempre dois ou três ali para conversar, e falo, imagina que você trabalha aqui, você faz amizade com fulano,
e ele é um cara que vira seu amigo, aí um dia ele convida você para jogar uma bola com ele lá no campinho que ele joga, aí no outro dia é o aniversário do filho, e você vira compadre dele, você vira amigo, frequenta a casa um do outro, são companheiros que viraram amigos, etc. Tal. Só que um dia você percebe que ele está mudando o comportamento dele, ele anda chegando meio atrasado, ele fica dormindo pelas tabelas porque parece que não repousou a noite para vir numa condição favorável para um trabalho tão perigoso e tão difícil como é o vigilante de carro forte. Você começa a ver que o cara está meio que desatento, o cara está arrumando encrenca aí fora, de repente com uma outra família, com amante, com essas coisas que podem acontecer. E eu falo, olha, e você percebe isso daí? E aí você tem duas condutas. Você que é amigo dele, você tem duas condutas. A primeira, se você tem bastante amizade, se você é íntimo do cara e se você percebe que ele tem maturidade para ouvir o que você tem que falar, você pega ele pelo cotovelo aqui, pela camisa, leva ele até do lado e fala no papo reto. O que você está fazendo, meu amigo? Você está a fim de arrebentar todos nós aqui? Você está a fim de criar uma condição do jeito que você está se comportando, com quem você anda saindo, com quem você anda, o seu comportamento está destoando daquilo que é o comportamento adequado para esse contexto aqui. Você entra na linha e, de repente, você ajudou esse cara com uma conversa muito dura ali, mas no olho, pela amizade, pela consideração que você tem por ele e talvez pelo respeito que ele tenha por você, você conseguiu dar a mão pro cara e tirar o cara do buraco, valeu, show de bola, você fez o que se espera fazer. Outra hipótese, de repente você entendeu que não dá para falar para ele. O cara já está tão enrolado que ele não vai ouvir, ele vai ficar bravo com você, ele não está com maturidade para ouvir isso daí. Aí a pergunta é, você fica calado? Você deixa do jeito que está porque não é seu problema? Não, meu amigo, minha amiga, não. Você tem que tomar providência. Você tem que escalar esse problema para um superior, ainda que você não tenha totais evidências, você pode até comunicar, olha, eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, mas eu estou vendo um comportamento aqui, tá me dando um indicativo de que pode ter problema, o cara está dormindo pelas tabelas. Isso não é ser dedo duro, isso não é ser cagueta. Isso é ser comprometido com a função, isso é ser comprometido com o serviço. E por que eu falo dessa maneira tão assertiva? Porque o que nos une aqui é a relação profissional. E se der para ser amigo, está feita a felicidade. Mas nunca inverter a ordem. Nunca descumprir as normas vigentes para poder passar a mão na cabeça de um amigo que está fazendo uma coisa irregular. Da onde eu vim, na rota, no GAT, não tem conversa assim. Lá na tropa do GAT, eu me lembro que muitas vezes, quando uma praça estava ali, um policial da equipe estava destoando, era no alojamento que já resolviam, às vezes nem chegava ao nosso conhecimento, porque a própria tropa fazia essa depuração interna da conduta de alguém. Às vezes era necessário chegar para o comando algum tipo de coisa que era necessário, mas muitas vezes a própria depuração interna já fazia o cara entender que não era o lugar dele ali, ou se fosse alguma coisa que já tivesse configurado, tinha que tomar providência. E, de novo, o que nos une aqui? O que nos une é a relação profissional. E é isso que a gente não tem observado em algumas condutas de algumas pessoas por aí. Por uma questão de ser subserviente, de ser um vassalo, de ser um medroso, de perder a boquinha, né? Faz o diabo para poder se garantir e não perder alguma coisa, inclusive sendo omisso, sendo conivente, quando não autor de atos criminosos, de atos irregulares, e é esse o aspecto que eu quero marcar aqui, que é o tema que eu trouxe para hoje desenvolver aqui com vocês. É muito bacana você ser leal ao seu chefe, isso é uma virtude, mas a virtude da lealdade não está, no meu modo de ver, acima do que a lei determina. Se transgrediu, nós temos que tomar providência. E no meu modo de ver, não basta só sair do contexto, não tá para mim, estou percebendo que a chapa está ficando ruim para mim. Não, se você tem constatação, você tem que denunciar, você tem que tomar providência, porque senão você é conivente. E notem, de volta ao início da nossa live, né? O autor responde, o coautor responde, o conivente também responde,
porque hoje as tecnologias de compliance, de governança corporativa, vão trazer à tona, inclusive, a atitude de alguém que foi conivente com o erro, que fez vistas grossas ao erro, que deixou de tomar providência diante do erro, que se omitiu diante do erro. Fica aí a minha observação para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está comigo. Nossa, está aqui comigo um grande amigo, grande instrutor, policial militar também, o Eric Nilson dos Santos, instrutor da Provig. Muito obrigado pela presença aqui, Eric. É um prazer tê-lo aqui. Ele até traz uma frase: o inimigo invisível é o pior de todos, né? É verdade, né? A Eliane Dergan, ela faz um comentário aqui: foi uma honra ter participado da maior ocorrência gerenciada pela Polícia Militar do Pará, na equipe de negociação, e ela diz que segue os meus ensinamentos. Eu fico muito feliz, né? Tive uma oportunidade aqui, eu tenho falado sempre que o Laboratório de São Paulo é um excelente laboratório, porque aqui são 45 milhões de brasileiros que vivem nesse estado, só aqui na capital de São Paulo são quase 12 milhões, então é um lugar, pela quantidade de pessoas, pela complexidade do nosso estado, que acontecem muitas coisas aqui e serve de um laboratório muito importante. Os outros estados gostam de visitar a gente aqui para poder coletar essas experiências dos irmãos aqui policiais, que tem esse laboratório privilegiado aqui de experiências, né? Mas eu tenho muito orgulho das polícias menores aí em outros estados do nosso país, e gigantismo, viu, Elaine, nem sempre significa virtude, tá? Às vezes polícias menores são mais eficientes em alguns aspectos, são mais conectadas em alguns aspectos até do que uma polícia como a Polícia de São Paulo, que é uma polícia gigantesca com mais de 80 mil policiais militares, homens e mulheres que estão aí dando seu serviço. Está aqui um outro amigo meu, muito querido também, o Wilson Leite, da minha turma, já foi meu entrevistado aqui, um dos idealizadores do projeto Resgate, um projeto de sucesso aqui no Corpo de Bombeiros de São Paulo, funciona hoje com veículos 4 rodas, inclusive com motos para chegarem mais rápido nos acidentes. O Wilson tem uma história muito bonita no projeto Resgate, e está aqui o instrutor índio também, me mandando um abraço. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Acho que não tem nenhuma pergunta, as pessoas mais manifestaram aqui a sua presença aqui no chat, deram as suas curtidinhas, o pessoal do CT gosta, e eu acho que então eu vou encerrando a nossa conversa aqui. Fiz aqui hoje uma contextualização, contei algumas histórias, trouxe aqui alguns conceitos importantes, a começar pela dignidade acima de tudo, o lema da rota, falei da obediência hierárquica, que é uma coisa importante, mas também desde que a ordem não seja manifestamente legal. Falei do temor reverencial, que é uma virtude, e o temor reverencial até um determinado limite, né? O temor reverencial, quando apresentado na forma de respeito, é uma virtude. Quando apresentado na forma de temor, que trava você, que deixa você paralisado, submisso, ou como um vassalo, um lambe-botas, aí não dá certo. Aí não dá certo. Aí é problemas, muito, muito importante. E aí eu sintetizei isso com a frase, que é uma frase que eu queria que ficasse marcada para quem nos acompanhou hoje aqui, uma frase que marca bem aquilo que é a lealdade, mas dentro do limite da lei. O que nos une aqui é a relação profissional. A relação profissional está sempre embasada nas leis, nas boas práticas, nos regulamentos, na legislação como um todo, né? E se der para ser amigo, tá feita a felicidade. Às vezes, pô, é bacana você estar num universo, num ecossistema que você consegue comungar desses valores, praticar esses valores que eu me referi aqui, e ainda cultivar uma amizade de pessoas que têm a mesma identidade de propósito que você. Que show de bola quando isso acontece. Agora, não inverta a roda. Não mude o valor das coisas, né? A amizade não é mais importante do que a relação profissional. A amizade é menos importante do que a relação profissional. Então, num contexto que tem que ser entre as duas, prevaleça a relação profissional, né? E aí tem que tomar providências para não cair nessa cilada de você se transformar numa pessoa que se compromete com coisa errada, que acaba levando uma consequência enorme para a sua vida, porque você não soube bem observar
essas questões que foram tratadas nessa live aqui hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Índio também coloca aqui, sempre um prazer ouvir todos os dias na Record e também neste canal. Muito obrigado, eu dou o meu melhor, né, lá na Record. A Record é uma emissora que me permite trabalhar também as notícias boas, né? Isso não acontecia muito na Globo. Na Globo, normalmente, primeiro que eu não tinha uma presença diária, embora contratado, eu não tinha uma presença diária lá. Era só quando tinha um factual que exigia a presença de um especialista, então eu era chamado. E uma outra coisa que a Globo carece por uma questão da própria do editorial, notícia boa não é muito notícia, né? Então, normalmente eu era chamado quando tinha uma coisa assim muito catastrófica, né? E o comentarista de segurança, ele tem que ter esse trabalho de isenção, se pode elogiar, elogia, se tem que criticar, tem que criticar. A isenção é a palavra-chave de um comentarista. E por que eu estou bastante feliz hoje na Record? Porque a Record, ela trabalha muito notícia policial, cai de tudo lá. E aí, quando cai de tudo, cai notícias boas e notícias ruins, né? E eu tenho a chance de enaltecer os bons policiais, que são a maioria, que fazem coisas maravilhosas. Muita ocorrência policial cai lá de boas ações, que são filmadas hoje até pelas bodycams, e eu tenho o privilégio de poder enaltecer quando a coisa realmente é muito bem feita, dentro das boas práticas, que o profissional de polícia foi exemplar, me dá muita alegria enaltecer. E eu também não tenho a menor hesitação de apontar as não conformidades, de criticar policiais que não merecem estar nas fileiras da instituição, de policiais que são criminosos, de policiais que são despreparados, esses não merecem o meu respeito. E eu sempre vou apontar a não conformidade, até porque em proteção da instituição que serve não a si mesma, mas para proteger a sociedade. A gente só existe em decorrência da sociedade, né? Então, muitas vezes, o erro que eu considero de querer se autopreservar, se autoproteger e, eventualmente, embora fale com frequência que não compactua com coisas erradas, às vezes passa a mão na cabeça ou age de maneira a não responsabilizar coisas flagrantemente erradas. Isso não pode acontecer. Tem que realmente fazer uma separação, porque quando a gente passa a mão na cabeça de alguém que fez coisa errada, está passando uma mensagem de que a porteira está aberta para quem está fazendo a coisa certa. E aí gera um problema, você abre um flanco perigosíssimo. Então, aqui é seguir normas. Se você não está contente com as normas da instituição, colabore para inová-las, colabore para aperfeiçoá-las, mas enquanto em vigor, só resta uma atividade: cumprir as normas vigentes. É assim que funciona, é assim que eu acredito e é assim que eu sempre defenderei. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, muitíssimo obrigado aqui por dedicarem um tempo para estar conosco na defesa desses valores, e eu espero ter sido claro aqui naquilo que era o objetivo dessa live de hoje, falar que a dignidade é uma virtude, a lealdade também é uma virtude, mas ambas estão abaixo da lei. Se curvam aquilo que é o mais importante, as normas em vigor e a legislação em vigor também. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Até a próxima quarta-feira em mais uma Linha de Frente. Até lá.